Hoje quero falar com você, advogado e advogada que quer crescer e crescer muito no ano de 2025. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os 4 pilares fundamentais para o crescimento na advocacia. Mas antes disso, quero me apresentar. Me chamo Bruno Kalel, sou um empreendedor jurídico que atuo desde os meus 26 anos na advocacia. Lá naquela época, eu era funcionário público, larguei tudo e vim para a advocacia. E vou te dizer, vi que não era nada fácil. Lá no funcionalismo público, nós prestávamos o nosso serviço ao longo do mês e o salário vinha no final dele. Mas já na advocacia, eu entendi que ir para o escritório todos os dias não era suficiente para o meu telefone tocar. E depois de 6 meses, eu entendi que se eu não implementasse algumas técnicas de empreendedorismo, eu não teria condição de crescer e viver da advocacia. No momento em que eu já passava por uma crise financeira, eu tive a oportunidade de conhecer os 4 pilares fundamentais que mudaram a minha carreira e que têm me acompanhado até aqui. Naquela altura, eu tive condição de trazer diversos clientes para o meu escritório depois que aprendi algumas técnicas de marketing. Mas antes disso, eu tive que entender que eu precisava mudar a minha mentalidade, mudar a maneira como deveria pensar a advocacia. Então, hoje quero compartilhar com você tudo aquilo que aprendi ao longo de mais de uma década de advocacia. E tenho certeza que você terá condição de crescer com todo esse conhecimento experimentado até aqui. Ao longo deste ano de 2025, nós vamos falar muito sobre isso. Tenho certeza que você também terá condição de nos acompanhar. Serão diversas lives, diversos workshops. Faremos também alguns eventos ao vivo presenciais. E este ano é o ano que nós vamos crescer, evoluir e crescer muito em conjunto. Olha, como lhe disse, desde o começo da minha carreira, eu tive a necessidade de aprender um pouco mais sobre algumas técnicas de empreendedorismo. Naquela época, eu imaginava que era só abrir um escritório que eu teria os clientes batendo em minha porta. Eu ia todos os dias para o escritório, ficava ao lado do meu telefone, e sempre realizando alguma pesquisa de jurisprudência, sempre tentando me atualizar em relação à nossa advocacia, ao nosso conhecimento do dia a dia, mas nenhum cliente bateu à minha porta. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like para nós, assim você estará incentivando que este nosso material seja exposto para muitos e muitos advogados e advogadas de todo o nosso país. E quando eu percebi que estaria em maus lençóis, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as técnicas de empreendedorismo e implementei naquela altura em meu escritório. E olha, eu tinha apenas 26 anos, ouvia de diversos parentes, a advocacia está saturada, volte para o funcionalismo público, lá você tinha salário, lá você tinha estabilidade, mas o sonho de ser advogado sempre falou mais alto. Com a implementação de alguns mecanismos, eu teria condição de evoluir. Naquela ocasião, eu pude entender um pouco mais sobre o que é a mente empreendedora, sobre como eu iria me portar frente ao meu dia a dia. Naquela altura, eu imaginava ou pensava que ser autônomo seria a minha profissão. Mas um belo dia, eu fui até uma palestra que me disse o seguinte: olha, você precisa pensar como pensa um empresário. Você precisa imaginar o seu escritório como uma empresa. Veja, você tem contas a pagar, você tem a necessidade da contratação de, às vezes, uma secretária, um estagiário, alguém para te ajudar. Você tem também um prolabore mensal que você precisa imaginar anteriormente. Além disso, você precisa colocar o cliente na sua mesa. Então, há necessidade que você faça um investimento em marketing, um investimento para que você seja conhecido. Além disso, você também precisa dar conta de todas as tarefas do dia a dia. E com isso, você precisa se organizar, pensar melhor essa situação. Pensando nisso, é que eu comecei a estudar os pilares fundamentais da advocacia. Essas técnicas desempenhadas nos fizeram crescer até mesmo no momento em que precisávamos ficar reclusos, que infelizmente alguns de nossos entes queridos se foram, mas também foi um momento em que as pessoas imaginavam colocar em dia os seus problemas. São muitos os clientes que nos procuraram nessa época justamente porque tiveram um certo tempo para olhar para si, para olhar para os problemas que às vezes estavam perdurando ao longo de anos
e que precisavam ser resolvidos. Nós tivemos a visão, desde o ano de 2022, para intensificar estes métodos experimentados aqui no escritório. E com isso, nós tivemos a condição de perceber que ao longo de todos esses anos, nós crescemos mais de 50% em arrecadação de honorários. Isso é que é a parte mais importante de todo esse nosso método. E o que é esse método? São os 4 pilares fundamentais para que a sua advocacia evolua: a mente empreendedora, a implementação do marketing, a gestão do seu escritório e também as técnicas de venda. E olha, a mente empreendedora, ela é de suma importância. Se você não pensar como um empresário, se você não imaginar quais são as metas do seu escritório, qual é o capital de giro que você precisa ter para realizar, por exemplo, as ações de marketing, se você não imaginar que você precisa ter um horário de trabalho, que você precisa também desempenhar suas funções ao longo dos dias, você não vai crescer, não vai evoluir. Me lembro que no começo da minha carreira, outra técnica de suma importância para o meu crescimento foram as técnicas de marketing. Mas olha, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós não podemos ferir o nosso estatuto nem o nosso código de ética. Eu pude perceber que se eu tivesse um site de advocacia, os meus clientes poderiam me encontrar de uma maneira mais fácil. Aquele título, aquela área do direito que o cliente tinha uma certa dor, eu teria condição de trazer esse cliente para o meu escritório. Naquele dia fiquei maravilhado e a partir dali estudei bastante sobre como faria esse meu site. Eu mesmo desenvolvi o meu primeiro site, desenvolvi as minhas primeiras publicações após estudar bastante. Mas não bastava ter apenas um site, havia necessidade de que eu realizasse um impulsionamento desse site. Depois disso, fiquei bastante tempo estudando como montar o meu próprio site, porque no começo da carreira a gente sabe, é muito difícil a gente contratar um profissional nessa matéria. E pude perceber que eu teria condição de trazer clientes, mas de uma maneira vinculada. Eu não tinha condição de simplesmente me apresentar como um advogado no Distrito Federal. Eu vi que havia necessidade de escolher uma matéria do direito. Com isso, eu realizei uma publicação de uma matéria que poderia trazer clientes imediatamente para fechar contratos iniciais e também realizei publicações para aqueles clientes que eu teria condição de angariar honorários ao longo de alguns meses. Posso lhe dizer que isso foi uma decisão muito bem pensada, porque a partir de então eu tive a oportunidade de ser conhecido pelos meus clientes, de trazer os clientes para a minha mesa e tive também a oportunidade de angariar os meus primeiros honorários advocatícios 6 meses depois de instituir o meu próprio escritório. Isso sim mudou a minha vida, mas de nada adiantava eu ter aqueles clientes me procurando se eu não tivesse condição de fechar aquele negócio. Foi a partir de um dia em que um cliente veio até o meu escritório e eu não consegui fechar aquele contrato, é que eu percebi que eu também precisava aprender um pouco mais sobre as técnicas de venda. E vou te dizer, depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Na minha primeira profissão foi de vendedor e pude me lembrar de tudo aquilo que tinha aprendido. Inclusive, alguns livros como Poder da Persuasão, que é um livro que eu estou lendo agora novamente. Pude me lembrar de diversas circunstâncias que fizeram com que eu melhorasse a minha interação com o cliente e pudesse fechar os contratos. E olha, posso te garantir, todas essas técnicas de marketing que eu utilizei do começo da minha carreira até aqui, eu pude validar ao longo de todos esses anos, entre erros e acertos. Com certeza vou contar para você tudo aquilo que aprendi de melhor. É necessário que sempre estejamos preocupados com o nosso estatuto da OAB e com o nosso código de ética. Por isso, nós advogados não podemos oferecer os nossos serviços a um preço mais baixo por conta daquela semana. A gente não pode fazer um divórcio oferecendo também a guarda. A gente não pode diminuir a porcentagem do que estamos cobrando, por exemplo, em uma semana. Mas nós podemos sim sentar com o cliente e desenvolver uma técnica para que ele possa contar todas as dores que ele possui e que você consiga demonstrar
que com os seus serviços você dará o resultado que o cliente tanto almeja. Que no momento em que você cobrar os seus honorários, o cliente vai perceber que você mudará a vida dele, que nas suas mãos você realmente trará os benefícios que ele imagina. Ou se não trouxer os benefícios que ele imagina, você vai trazer o melhor possível para aquele cliente. Nós precisamos ter muito cuidado para que o cliente não saia do seu escritório com expectativas que não são as verdadeiras. Isso talvez seja o maior dos erros na advocacia e é por isso que eu gosto de chamar muita atenção sobre esse tema. E olha, outro pilar fundamental que aprendi desde o começo da minha carreira foi a necessidade de me organizar em relação às tarefas do escritório. Me lembro que certa vez eu tinha 12 petições iniciais, há mais de 15 dias em minha mesa que não eram concluídas. Eu tive que pegar um fim de semana inteiro e vários dias da noite da semana seguinte para poder dar conta de todas essas petições. Não me esquecendo que eu tinha audiências para realizar naquela semana, que eu precisava fechar novos contratos porque eu tinha as metas pré-estabelecidas. Então foi um momento que eu entendi que a organização é fundamental para que nós tenhamos condição de viver da advocacia da melhor maneira possível. Que nós tenhamos condição de chegar no nosso escritório com horário de chegada e horário de saída. Eu me lembro que certa vez eu tinha mais de 10 petições em minha mesa, há mais de 15 dias para ser confeccionadas e eu não tinha tempo de fazê-las. Além disso, eu tinha que atender o telefone, eu tinha que atender novos clientes para fechar novos contratos, tinha que realizar as audiências e também dar conta dos processos em curso. Não dava para eu atender o cliente na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Eu precisava desenvolver isso apenas 1 ou 2 dias da semana. A única coisa que eu não podia mudar os horários eram as audiências. Eu pude organizar a minha agenda e assim eu pude sair um pouco mais cedo do escritório, pude ter fim de semana, pude ter uma vida social novamente. Olha que eu fiquei nessa vida por mais de 1 ano. Com isso, eu posso te dizer, se você não tiver organização, se você não estabelecer metas, se você não cuidar bem do seu escritório, fatalmente você pode sucumbir à advocacia. E não é só isso. Também, desde o começo da minha carreira, eu sempre desenvolvi um planejamento financeiro de suma importância. Eu sempre soube calcular quanto eu iria investir em marketing, quanto eu iria investir no meu próprio escritório, quanto é que eu precisava para me locomover entre as minhas audiências, os meus afazeres, quanto é que custava o meu dia a dia ao longo de 1 ano e dividia isso mês a mês. Foi através desses 4 pilares fundamentais que eu pude desenvolver diversas técnicas de empreendedorismo que mudaram a minha carreira e tenho certeza que mudará a sua também. E ao longo de 2025 nós vamos aprofundar todos esses fundamentos, a começar pelo pensamento limitante que talvez você já esteja experimentando. Nós vamos abordar alguns fundamentos que podem estar te levando a não pensar como um empresário pensa, a não pensar na vitória, a não pensar como se pode fazer para arregaçar as mangas a partir de agora, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like para nós, assim você estará incentivando que este nosso material seja exposto para muitos e muitos advogados e advogadas de todo o nosso país.